Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, como vocês puderam perceber, o preço da carne disparou muito grande, né? Um aumento, uma inflação, chegando a quase 50%. Estado de Rondônia, por exemplo, um dos maiores aumentos percentualmente falando. E a galera não está entendendo por quê, né? Tem muita gente culpando o aumento do preço do dólar, que pode ter algum tipo de variação em outras coisas, como por exemplo, o aumento do preço da gasolina na Petrobras no dia de hoje já impactou na economia. Mas a questão da carne, principalmente a carne bovina, não tem relação com isso. Quer saber, galera, por que a carne está tão cara assim? Quer entender também muito mais sobre economia, política, geopolítica, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, vamos lá, vamos entender então um negócio que está acontecendo, né? A gente tem que entender que a carne, ela, assim como qualquer outra mercadoria, está sujeita a uma lei bastante importante do comércio, que é a lei da oferta e da procura. Portanto, se tem muita produção, há uma tendência de queda do preço, se tem pouca produção, aumenta o preço. Se a demanda é muito pequena, há uma tendência de queda do preço, se a demanda é muito grande, há uma tendência de aumento do preço. Isso eu falo para vocês, que a demanda aumenta e que a produção cai. Ferrou. É o ingrediente perfeito, assim, digamos, para esse aumento tão significativo no preço da carne. E é justamente o que está acontecendo. Vamos tentar entender o porquê. Ó. O Brasil hoje, talvez assim, o que o Oriente Médio é pro petróleo, o Brasil é para a carne bovina. É o principal exportador do mundo, tá? Vocês têm que ter essa noção. Alguns outros fazem frente, a gente pode falar Argentina, Uruguai, mas são muito mais regionais. A Austrália também, só que a Austrália está passando por um período de estiagem muito grande, o que reduziu a produção deles. A África também, alguns países se destacam, mas também a produção ficou muito aquém para esse ano. Então o Brasil ele começou a se destacar como o principal mercado mundial para carne, já era e passou a ser ainda mais. Quando a gente pega esse contexto, a China então, ela passa a comprar muito da nossa carne. Lei da oferta e da procura. Isso quer dizer que vai ter menos na carne no mercado brasileiro, consequentemente a carne fica mais cara. A gente não pode esquecer então que além da grande importação da China, a gente está tendo, é normal, tá, no final de ano, as pessoas elas compram mais para fazer as confraternizações, o Natal, o Ano Novo, tal. Pela lei da oferta e da procura, o consumo, a procura aumenta, consequentemente o preço também vai aumentar. Só que ao mesmo tempo que essa conjuntura dos países estrangeiros não estarem produzindo o necessário, o Brasil ser o principal produtor e a China está consumindo muito, em conjunto com o mercado interno também está consumindo muito, a gente ainda tem a produção brasileira passando por alguns probleminhas relacionados à estiagem também. A gente teve esse ano um período de estiagem um pouco maior do que o normal. Nada assim, nossa, é alteração climática, aquecimento, não dá para falar isso ainda, tá? Mas foi maior do que o normal. E isso está impactando na produção. A gente meio que assim atrasou, digamos, o crescimento do rebanho, a quantidade de rebanho. Então, somado a esses inúmeros fatores, isso está impactando no preço dos alimentos. E claro, a gente sabe que a proteína é essencial para a vida dos brasileiros. O brasileiro costuma comer bastante carne, tanto de frango, depende muito da condição econômica, claro, também. Digamos assim, o frango geralmente quando a condição econômica está um pouquinho menor e a carne bovina quando você melhora um pouco de condição econômica. Mas, então, para esse final de ano, essa pressionada do preço dos alimentos pode afastar o Brasil da meta da inflação, por exemplo. A gente percebe que outras conjunturas também, como o aumento do preço do petróleo, que inicialmente o Paulo Guedes falou que não estava provocando inflação, pode começar nesse momento. A Petrobras, que não está mais ligada diretamente a uma influência direta do governo, mas a variação do preço do petróleo, dos combustíveis, está relacionado também à sazonalidade, às influências que o mercado estrangeiro tem. A Petrobras falou que vai aumentar em 4% o preço do combustível. E quando aumenta o preço do combustível, aumenta o preço de praticamente todos os produtos. Porque, convenhamos, galera, tudo depende de gasolina, né? Tudo depende, ainda mais no Brasil, que é um modelo completamente rodoviário. Então, todo o transporte que transporta tudo no Brasil vai por meio de gasolina. Então, assim, galera, é bem preocupante, né, esse aumento do preço das carnes. O governo brasileiro dificilmente, né, a Tereza Cristina, ela falou que dificilmente ela vai importar carne para dar conta desse déficit, desse aumento do preço, até porque, convenhamos, o Brasil está exportando mais, não porque o Brasil quer assim necessariamente, mas porque está faltando carne no mercado estrangeiro. Da onde que o Brasil vai importar a um preço mais competitivo que o mercado brasileiro? Não faz muito sentido. Tudo bem, galera? Deu para entender essa conjuntura? Por que você está pagando tão caro assim na sua carne? Se vocês entenderem então, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, assista outros vídeos, também falo, né, sobre economia, movimento político do Brasil. E é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!